Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que são as minhas leituras de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, gostaria de mais uma vez falar sobre a vencedora do sorteio do Sherlock Holmes, Kiara Neves. Por favor, eu já mandei o vídeo para todos os lugares. Entre em contato que eu tenho o maior prazer de enviar os livros para você, tá? Então vamos lá. Por que eu resolvi fazer os dois? Era para ser dois vídeos, né? Eram para ser dois vídeos. O vídeo de leituras de dezembro de 2021 e um vídeo para leituras de janeiro de 2022. Porém, como em dezembro eu só li 3 livros, dezembro geralmente é um mês meio corrido, né? Só li 3 livros, o que é estranho, né? Um deles é até volumoso, né? O outro é trabalhoso. Mas eu li 3 livros. Então eu só vou mostrar para vocês, tá? Então, em dezembro eu comecei, em dezembro de 2021, eu comecei com esse Pedro Páramo, do Juan Rulfo, escritor mexicano, precursor do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, e do realismo mágico, né? Do boom da literatura latino-americana. Então, essa novelinha aqui, de 137 páginas, 130, né, que tem um prefácio, 130 páginas, foi o que causou esse furor aí nos escritores latino-americanos. Vários deles têm como inspiração a obra do Juan Rulfo, que é uma obra curta. Ele publicou 3 livros, né? Um livro de contos que se chama Chão em Chamas, e um outro de roteiros de cinema, O Galo de Ouro. Então, ele só publicou 3 livros. Pedro Páramo, Juan Rulfo. O segundo foi uma releitura. Esse aqui é uma releitura. Comprei, eu era adolescente, paguei quase nada. Aqui tá R$2 eu paguei nesse livro. Aqueles livros em frente de livraria, que queima de estoque, paguei R$2. Tendências contemporâneas na literatura, do crítico literário brasileiro, né, suíço naturalizado brasileiro, Otto Maria Carpo. E aqui é um apanhado de uma obra maior dele, né? Que aqui, por exemplo, está aqui o Otto Maria Carpo, crítico literário, né? Então, o texto desta obra corresponde à segunda parte do volume 7 da História da Literatura Ocidental. Então essa parte compreende tendências contemporâneas na literatura e diz um esboço. Então o que você tem aqui? Pegando aqui pelo índice. Você tem contemporâneo, que ele chama de contemporâneo, é a literatura produzida no século XX. Né? Contemporâneo é ele, que ele é um livro dos anos 60, 70. Então você tem aqui romances da guerra, os pré-nazistas, Guerra Civil Espanhola, Nova Guerra e Pós-Guerra, antifascistas e anticomunistas, teatro poético. Aí você tem figuras isoladas, né? Drummond, Faulkner, Ungaretti, Montale, Quasimodo, para falar da literatura italiana, literatura católica, neonaturalismo, romance da América Latina, neonaturalismo norte-americano, realismo socialista, Brecht, realismo mágico, eróticos e fantásticos, o romance policial, influência de Kafka, Bloch e Musil, influência de Joyce, existencialismo e por aí vai, né? Então, ao longo do livro, é bem curto, assim, cada parte tem uma página ou duas.
mas ao longo do livro você tem algumas fotinhas assim dos autores, tipo essa do Alberto Moravia, né, escritor italiano. Deixa eu ver se tem mais uma outra foto. A do André Morand, escritor católico. E completando as leituras de dezembro, As Meninas, esse clássico da Lígia Fagundes Telles, né, de 3 amigas durante o regime militar, que elas se refugiam numa espécie de mosteiro, né, mosteiro, né, de freiras e tal. E eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal sobre este livro aqui para falar mais a respeito dele. Mosteiro não, convento. Convento de freiras, né? Tô louco. Agora vamos às leituras de janeiro de 2022. Então eu comecei o ano com crítica literária, né? Se falou muito sobre esse livro aí nos últimos anos aí que foi lançado, né? Foi lançado há alguns anos, do James Wood, Como Funciona a Ficção, né? Foi lançado aqui, ó, pela Kozak Naif e depois pela SESI, né? Tem a edição do SESI. Foi lançado em 2017. E aí ele sistematiza, né, literatura, personagens, enredo, né? Ó, narrando Flaubert e a narrativa moderna. Detalhe, personagem, construção de personagem, breve história da consciência, empatia e complexidade, linguagem, diálogo, verdade, convenção, realismo. Então, para quem gosta de saber sobre os meandros da escrita, né, é uma boa porta de entrada, assim, um livro de crítica literária recente, como funciona a ficção, do James Wood. Então eu li essa edição belíssima aqui que eu encontrei numa banca de jornal, Os Manuscritos Perdidos, Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë, né? A que ficou famosa em vida, escreveu Jane Eyre sobre a órfã, né? Esse diário aqui, na verdade, não é da Charlotte, é da mãe das meninas, são 3 escritoras. Emily Brontë escreveu Morro dos Ventos Uivantes, a Charlotte Jane Eyre e a Anne Brontë Agnes Grey. Então, esses manuscritos perdidos, na verdade, é sobre um livro. Ele tem esse fitilho aqui que abre e tal, né? E ele é todo ilustrado, né? Todo ilustrado. Jacket. Ele é todo ilustrado. Então, assim, na verdade, era um livro de um poeta que morreu jovem, que é esse Henry Kirke White. Ele morreu aos 21 anos e ele foi feita uma compilação do trabalho dele pelo Robert Southern, que é um poeta que até se tornou um pouco mais conhecido. Esse autor não ficou conhecido. Esse livro pertencia à mãe das irmãs Brontë. E ela escrevia, fazia anotações. Esse livro, antes dela se casar com o pai das meninas, o Patrick Brontë, ele teve contato com esse poeta, o Patrick, e ela com a obra dele, nesse livro, que tem fotos aqui. E a família, como a mãe morreu cedo, morreu, parece que câncer, e a família herdou esse livro desse poeta, que era da mãe, elas faziam anotações no livro desse poeta, que morreu jovem, e se tornou uma relíquia da família. E um manuscrito perdido por quê? Porque ele ficou perdido durante um naufrágio, que estava dentro de um baú. E ao ser encontrado foi doado ou leiloado para uma pessoa de um sebo ou de um colecionador nos Estados Unidos. E só em 2015 ele foi retornar ao Museu da Família Brontë, que é na Inglaterra. E aqui você tem tudo que foi
compilado dentro desse livro. Tem poemas da Charlotte, escrito às margens das páginas. Tem o trecho, o resumo do que seria, do que viria a ser o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então é uma relíquia literária, né? Esse livro trata sobre isso, os manuscritos perdidos da família Brontë. Lembrando que pretendo fazer, já escrevi a resenha, pretendo fazer um vídeo só sobre esse livro. O outro livro eu sempre leio autores japoneses, né? Procuro ler autores japoneses. E aí eu peguei um romance erótico aqui do Yunosuke Yoshiyuki, que eu li. É um cara de 43, 44 anos que não quer assumir responsabilidade, ele não quer ter uma vida assim de casamento e esposa e filhos. Ele quer ser um cara livre aí na noite, boêmio e tal. E ele conhece várias mulheres, né? Mulheres que trabalham, que têm suas vidas e tal, algumas delas casadas, outras são prostitutas, mulheres da noite. E ele vai se envolvendo com essas mulheres. Até que finalmente ele se apaixona, né? Por uma delas. Porém, essa que ele se apaixona, engravida e muda de país. Então ele não vai ter mais contato com essa mulher e muito menos conhecer seu filho, já que ele não queria responsabilidade nenhuma. Então, e tem outros relacionamentos e as coisas vão se enrolando e se desenrolando. É muito estranho. E é a vida de algumas pessoas, né? Tem passagens eróticas realmente. E eu achei um livro interessante. Eu marquei algumas coisas. Tem umas passagens bonitas, assim, por exemplo, né? Na página 186 diz assim: existem muitos tipos de fragrância. Algumas ofendem as narinas, outras parecem acariciar gentilmente as membranas. Algumas são superficiais, outras têm profundidade. Algumas forçam seu caminho em você com insistência. Outras vêm e vão sutilmente. Para mim, pelo menos, o perfume da cheirosa oliveira é suave e acariciante, com o estranho poder de me transportar do presente para dentro do passado distante. Então, o autor ele faleceu em 1994, recebeu vários prêmios. Esse é o romance mais conhecido dele, O Quarto Escuro. Nasceu em Okayama, Japão. Tem uma fotinha dele. E é interessante, aqui não diz, mas diz que, pequena biografia dele que eu encontrei na internet, diz que ele era um cara que não queria casar, não queria ter filhos, e ele gostava de frequentar à noite e ir prostíbulos, e essa era a vida dele. E aqui a personagem tem uma vida similar à dele, né? Pode-se dizer que é um pouco autobiográfico, sim, né? Mas o escritor ele sempre ficcionaliza as coisas, né? Então é um livro que eu recomendo para quem gosta desse tipo de temática, O Quarto Escuro, Yunosuke Yoshiyuki. Este livro aqui eu li para fazer o meu, espero que, último trabalho da graduação na faculdade, Contos Negreiros, do Marcelino Freire. É um livro capa dura, publicado pela editora Record. É um livro de contos, né? Contos negreiros. Não tratam somente sobre a questão da negritude. Tem contos que tratam sobre as minorias, né? Então são contos que se passam na periferia, que falam sobre trabalhadores, braçais, sobre mulheres, minorias, trans, né? Homossexuais, trans, negros, crianças, indígenas. Então não são somente contos sobre negros, mas sobre pessoas marginalizadas pela sociedade brasileira. Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse livro aqui, que é muito fantástico e vale a pena conhecer da literatura
brasileira contemporânea. Partindo dessa pegada aí do Marcelino Freire, nós temos a Lília Guerra, que é uma autora negra, brasileira, moradora da periferia de São Paulo, Zona Leste, cidade de Tiradentes, com seu já clássico, Perifobia, né? Que trata sobre o povo dessa região, que ela conhece tão bem, no caso a cidade de Tiradentes, a Zona Leste de São Paulo. Então são trabalhadores, alguns deles que caem na marginalidade, né? Mas em sua maioria são pessoas que lutam para conseguir reverter essa situação, né? Ou mesmo com um dia a dia massacrante, conseguem ter uma vida digna, né? Trabalhando, estudando, correndo atrás das coisas. Então, esse livro aqui eu pretendo falar sobre ele, eu já escrevi a resenha, eu pretendo falar sobre ele em um vídeo próprio, Perifobia, da Lília Guerra. E por fim aqui um livro de poesia, aqui de poemas do meu amigo Wilson Guanais, né? Poeta amigão meu, o segundo dele que eu leio, Cantando para Surdos. E eu escolhi um poema aqui para ler para vocês, né? Ele tem uma poesia muito concisa, praticamente uma palavra por linha, né? 2 no máximo. O poema dele é bem conciso. Ele passa o recado, escolhe bem as palavras, né? De forma muito sintética. Trabalha bem com poucas palavras. Aí eu escolhi um poema aqui, Urgência, que ele diz o seguinte: quis essa vida uma caneta, não sei outra ferramenta. Meu papel aqui é cavar, para ver se encontro estrelas. Wilson Guanais, Cantando para Surdos. E por fim li a poética clássica Aristóteles, Horácio e Longino. Aristóteles, a poética, Horácio, a arte poética, e Longino, como é que chama do Longino? Do Sublime, né? Então são 3 livros sobre a literatura. Então, por exemplo, a poética do Aristóteles é o que talvez seja o primeiro, pelo menos que se tem notícia, tratado sobre literatura, que sistematiza a literatura por gêneros, e dentro desses gêneros os recursos, né, narrativos, da narrativa, no caso a épica, a epopeia, né, ou a lírica, e a dramática, que é o teatro, né? Então ele sistematiza. E esse aqui eu li com a esperança de ver se eu ingresso no mestrado. Não está nada certo ainda, mas tudo indica que eu concluí a graduação. Estou esperando a confirmação e eu já estou relendo aqui a poética do Aristóteles, já reli, e li os demais, né, do Horácio e do Longino. Longino ou anônimo, né? Não se sabe se é do Longino. A poética clássica. E é isso, pessoal. Nesse primeiro vídeo, realmente um primeiro vídeo, né, do ano 2022. Encerro por aqui e agradeço demais a todos que estão acompanhando o canal. Um grande abraço e até a próxima.